Boa noite, pessoal. Voltamos e vamos dar continuidade à nossa aula. Estarei repetindo a introdução, pois vai ficar gravado para quem não pode estar ao vivo conosco agora. Vamos lá, então. O terceiro olho, a terceira visão, a clarividência. Todo ser humano possui este terceiro olho. Uns possuem uma ativação mais forte dele e outros possuem uma ativação menor ou praticamente nenhuma ativação deste terceiro olho, que é a glândula pineal. E mesmo as pessoas que têm uma ativação, uma percepção deste terceiro olho, elas podem expandir de uma forma muito profunda, de uma forma muito elevada, tá? Então, é o seguinte, o ser humano, ele possui uma glândula que fica aqui, tá? Bem nessa região. Essa é a glândula pineal. É como se dentro do ser humano houvesse uma antena de percepção de realidades mais sutis. Essa glândula pineal, ela já foi comprovada pela ciência que é como se fosse um pedacinho, um fragmento de um cristal que está aqui, acoplado no ser humano. Um pequeno fragmento. E esta glândula, se ela for estimulada da maneira correta, ela vai abrir uma percepção que não acontece para as grandes massas, que não têm este conhecimento e que não sabem estimular da maneira correta. Particularmente, eu vou passar para vocês a minha experiência, a minha vivência, o meu conhecimento. O meu pai, ele foi um mago, ele foi um magista, ele nasceu ali na terra de Chico Xavier, contemporâneo de Chico Xavier. Depois ele mudou-se para Brasília. Então, ele tinha uma vasta experiência, tinha muito conteúdo, muitos livros, ensinava bastante a gente. E depois que ele desencarnou, eu tomei posse desse acervo e eu tive experiências próprias, tá? Eu vou ensinar para vocês um caminho segundo os grandes ocultistas, Papi, ou Papos, como muitos conhecem, Eliphas Levi, Paracelso, Cagliostro, Hermes Trismegisto. Então, eu vou ensinar segundo estes princípios. E eu vou ser bem realista, bem realista. Eu consegui ter uma ativação bem profunda da glândula pineal, quando eu tinha mais tempo para me dedicar, para praticar aquilo que eu vou estar falando aqui para vocês. Mas essa ativação, essa experiência, quando ela acontece, ela já muda a sua vida, ela já muda a sua percepção. E mesmo nas épocas que você não está se dedicando tanto, você já tem uma percepção bem maior do que as outras pessoas, onde você já consegue, de uma forma bem clara, olhar para uma pessoa e trazer ali um resumo da vida dessa pessoa. É como se, de repente, o passado dessa pessoa se apresentasse diante de ti, o presente dessa pessoa se apresentasse diante de ti e possibilidades do futuro também se apresentassem diante de ti, entende? Através do despertar, da ativação desta sensibilidade. Porém, eu ensinei para vocês a cartomancia de uma forma profissional. Agora eu vou estar ensinando como ter um recurso, tá?
que pode ser utilizado dentro da cartomancia e pode ser utilizado fora da cartomancia, pois a ativação da glândula pineal ela é um assunto dentro do esoterismo, dentro das escolas iniciáticas, favorável para todos aqueles que querem expandir a consciência e também trabalhar com diversas terapias em auxílio para a humanidade. Vamos lá, então. Vai ser uma aula bem curiosa. O seguinte, como encaixar, antes de entrar em todos esses processos, como encaixar a intuição dentro de uma leitura de baralho cigano? Como encaixar? Como utilizar? Você vai abrir aqui e já vai começar a falar para o consulente tudo, sem nenhum significado de carta, nem nada, sem nem obedecer a técnica que você está se propondo, entende? Olha, quando você ativar sua clarividência, você tem duas escolhas. Você pode encontrar alguém e, de repente, você olhar para ela e perceber até mesmo vidas passadas dessa pessoa, só pelo fato de você olhar para ela. É um exemplo, entende? Então, você vai ter a oportunidade de ajudar pessoas, aconselhando pessoas de uma forma tranquila, de uma forma bem legal, sem jogar cartas, ou você vai ter a oportunidade de ajudar pessoas tendo um atendimento de cartas aperfeiçoado, aprofundado, aclementado com a ativação do seu terceiro olho. Como eu disse, é como se o ser humano, como não, é comprovado pela ciência que o ser humano tem na glândula pineal um pedacinho de cristal dentro dele. E é como se fosse uma antena para captar realidades que são um pouco mais sutis do que a nossa, ok? Então, é o seguinte, quando você ativar o seu terceiro olho, despertar a sua glândula pineal, eu vejo que muitas que estão aqui já têm um grau de ativação da glândula pineal. Então, quando você, de repente, aumentar este grau de ativação, como que você vai utilizar isso dentro da cartomancia? Você vai utilizar respeitando os arquétipos. Você vai utilizar respeitando a jogada. Compreende? É assim que funciona se você quiser ter uma leitura bacana, uma leitura legal. Por exemplo, digamos que a consulente chega para você e ela pergunta sobre um relacionamento que ela está iniciando e se esse relacionamento ele vai dar certo. E você joga ali, de repente você vê o urso, de repente você vê o envelope, e de repente você vê o livro. Então, urso, envelope e livro. Dentro desse contexto, eu interpretaria sim de que o urso mostra uma pessoa não confiável, tal, aquela coisa toda, e que breve acontecimentos surgiriam, que seria ali a carta do envelope, acontecimentos inesperados surgiriam, que segredos seriam revelados ali. Entende? Segredos seriam revelados. Entende? Ora, é provável que isso aconteça? É provável dentro de uma leitura. Por exemplo, ontem eu atendi uma consulente que ela foi enganada 1 ano e meio. 1 ano e meio, ela estava em um relacionamento que ela achava que ela era a principal pessoa. 1 ano e meio depois, ela descobriu que ela não era a principal pessoa, de que essa pessoa já tinha um relacionamento há vários anos com uma outra pessoa. Então, digamos que sai e você joga e traz essa conotação de que a pessoa não é confiável e o livro encaixa também como um segredo que pode ser revelado. Olha, as cartas elas estão mostrando qual é o segredo? Não. Elas estão dando o norte de que há um segredo a ser revelado e que esse segredo faz associação
com a carta do urso e essa pessoa não é confiável. Pronto. Temos a base do negócio. A sua percepção agora, a sua glândula pineal, ela pode totalmente, e se isso acontecer, vocês devem dar liberdade, pois é a intimidade de vocês, é a confiança de vocês, é a vida espiritual de vocês, é a dedicação pessoal que vocês têm. Ah, o Alaô falou que aqui é só um segredo, só o livro, então morreu aqui. Não. Você, com a sua glândula pineal ativada, você pode olhar e dizer ainda mais. E eu vejo que o segredo que vai ser revelado em tantos dias, em tantos momentos, ou breve, é este segredo. E você falar qual é? Pois você teve uma percepção na sua tela mental, como se aparecesse aqui, diante de ti, ó. Compreende? Isso é possível? Gente, o caminho que eu vou ensinar para vocês aqui, daqui a pouco, muitas, se começarem a praticar, no meio do caminho vão voltar para trás. Por que vão voltar para trás? Porque vão começar a enxergar coisas que vocês não enxergam apenas com os olhos comuns. Compreende? Vão começar a enxergar. Entende? Você vai continuar lúcida, tranquila, entende? Entendendo as suas funções de casa, disso, daquilo, ninguém vai perder a razão. Só que você, pouco a pouco, dentro do que eu vou ensinar aqui, você vai começar a enxergar coisas que as outras pessoas não enxergam. Simples assim. Entende? Então, assim, só para você ver a profundidade para quem consegue ativar o terceiro olho, despertar este terceiro olho, ela é tão maravilhosa que chega um momento que você consegue viver uma realidade paralela, tendo acesso a estes dois mundos, ao mundo astral e ao mundo físico. O que isso quer dizer? Tá bom? Quem quiser ligar a câmera aí, pode ligar a sua câmera. Eu gosto de estar conectado com vocês aqui. Quem não puder, já teve gente que escreveu aqui que não pode, tudo bem, tá? Tudo ótimo. Mas quem puder, ligue a câmera, porque eu gosto de estar conectado com você. Entende? O que seria isso de uma forma bem clara mesmo? Quem tem a glândula pineal ativada de uma forma bem bacana, para ele é como se não existisse a separação entre o mundo dos vivos e aquilo que chamamos de o mundo dos mortos. Entende? Ele consegue ter este acesso. Então, ele pode perfeitamente, escute bem o que eu estou falando, com toda a responsabilidade que eu ensinei para vocês lá, com todas as técnicas, durante uma consulta de baralho cigano, com toda a técnica que você tem, com tudo aquilo que você estudou, que você aprimorou, você pode ativar tanto a sua glândula pineal que você pode ir para uma consulta de baralho cigano e, de repente, você abriu a carta aqui, ou então até online, e você está, de repente, enxergando alguém do lado da pessoa. E você tem a percepção, de uma forma sutil, que você sabe que aquela pessoa não está neste plano físico. Compreende? Isso pode acontecer? Pode. Totalmente. Completamente. Tá bom? Quem tem a glândula pineal ativada também consegue ter a percepção, essa percepção maior dessa interação, não apenas entre os dois mundos, consegue ter uma percepção maior da interação entre os mundos, entre realidades diferentes. Aqui eu vou estar falando um pouco também sobre ufologia, um pouco sobre ufologia. Ora, dentro daquilo que nós estudamos sobre a ufologia, nós temos
a, a manifestação de OVNIs, de seres, aquela coisa toda. Porém, as pessoas elas esperam muito assim uma manifestação de OVNIs que será uma manifestação em massa, que seria aquela coisa de aparecer ali uma nave gigantesca para todo mundo e dizer, olha, nós estamos aqui. Porém, esta revelação ela é mais interna do que externa. Pois quando você começar este caminho interior e abrir essa glândula, ativar esta glândula, esta sensibilidade, você vai começar a perceber esferas, objetos, grandes, médios, pequenos, que estão a todo o momento se manifestando em nosso meio, cruzando o nosso céu, e você também poderá perceber seres que estão ajudando, auxiliando ou não, que fazem parte deste mundo, dessa dimensão ou não. Então você poderá ter esta percepção maior. Então a abertura do terceiro olho não é específica para cartomantes. É um assunto voltado dentro do meio esotérico, dentro do ocultismo em si, e é uma ferramenta que irá te ajudar. E trazendo aqui também para um outro exemplo de pergunta, se saísse as mesmas cartas e a pessoa perguntasse assim, se pode confiar em determinado sócio, fosse essa pergunta, eu posso confiar no meu sócio ou eu posso confiar no meu funcionário? E saísse aquele conjunto de cartas que eu dei o exemplo aqui, e que tem um segredo a ser revelado, o que acontece? Naturalmente, você poderia ter essa informação, esse segredo, ou também não. Não significa que sempre se terá essa informação, porque muitas vezes o baralho cigano vai falar aquilo que o consulente precisa ouvir e o que se pode ouvir até o momento. Eu já recebi muitas informações durante as consultas e recebo ainda de informações que eu posso passar e de informações que eu não posso passar. Então, não significa que você recebeu, você já tem que entregar. Então, assim, por exemplo, teve um dia que eu estava jogando para uma consulente que me veio assim, eu tive um problema dentro da minha trajetória, de cartomancia. Não foi nenhum problema, foi um fato que foi assim curioso, dá para expressar aqui para vocês entenderem isso. Seguinte, eu joguei cartas para uma consulente e ela estava vendo uma questão sobre o relacionamento dela, que havia acabado. E ela com uma criança pequena, criança de 2, 3 anos, com esse rapaz. Eu joguei cartas e dentro das cartas veio toda a orientação de que era um momento, de que houve um trabalho de magia para estar separando eles, aquela coisa toda. E a gente conseguiu acessar muitas informações. Conseguimos acessar informações de que só ela sabia e que ela não tinha passado para ninguém, e conseguimos acessar informações de que nem mesmo ela sabia até o momento. E aí, beleza, ok. E aí, nós combinamos, então, um trabalho mágico. Beleza. E eu dei para ela ali uma ideia de tempo, né? Que a gente iria trabalhar, para que a pessoa fique tranquila e que a gente trabalhe. Por exemplo, 3 meses. Queríamos trabalhar, fazer um trabalho de harmonização, de aproximação e de quebra dessa magia, que de fato a gente identificou que alguém estava prejudicando ela. Ok. E a gente combinou assim.
Quando foi com 2 semanas, a consulente estava muito, como que se diz, contrariada, porque era 2 semanas e ainda a pessoa não tinha voltado. Porém, não foi esse tempo que nós havíamos combinado. Combinamos um tempo aproximado de 3 meses. Porém, dentro da consulta, a minha clarividência, a espiritualidade, ela me passou a data certinha, que o companheiro dela ia voltar. Certinha, absoluta mesmo, assim, a data certinha que ia voltar. Porém, não me foi permitido passar essa informação para ela. Compreende? E aí foi a primeira vez, aliás, foi a primeira e foi a única vez que alguém me mandou um áudio me desrespeitando. Porém, isso já tem mais de anos, deve ter uns 3 anos. E ela me mandou um áudio, assim, me desrespeitando no momento. Falando assim, que o meu trabalho não sei o quê, que não sei o quê e tal. E era bem um domingo, que eu estava descansando. E eu só ouvi, eu falei, não, tudo bem, aqui encerrou o nosso trabalho. Beleza. Porém, essa pessoa, ela morava em uma cidade distante de Goiânia. Era no Goiás, só que distante de Goiânia. A gente nunca tinha se visto pessoalmente, só foi mais uma consulta online. E ela já tinha fechado o trabalho. Eu falei, não, então ok. E a gente encerra o trabalho aqui da melhor maneira. E ela não falou mais nada. Quando foi na segunda-feira, isso foi no domingo, quando foi na segunda-feira, ela foi e me procurou, pedindo para que eu iniciasse o trabalho de novo. Eu falei, não, querida, é porque ninguém nunca me desrespeitou no meu trabalho e eu estou aqui fazendo um trabalho sério e tal, e eu não vou pegar o trabalho de novo, não. Você pode arrumar com outro. E ela ficou insistindo. Eu falei, não, desculpa, mas eu não vou pegar o trabalho de novo. E o que acontece? Ela foi e falou bem assim, não, eu quero falar para você o que aconteceu então. É porque ontem à noite eu fui aqui num terreiro aqui, e eu cheguei lá e fui falar com tal entidade. E foi falar com determinada entidade. Do nada, a entidade falou para ela assim, olha, você fez algo que não devia ter feito. E ela ficou assim, ela falou, o quê? Ele falou assim, você fez algo, acho que foi até o Zé Pilintra e tal, ele fez algo que você não devia ter feito mesmo. Ela falou, mas o quê? Ela falou, você contratou um trabalho com um rapaz. E disse para ela, ele não iria te dar nada, só iria devolver aquilo que era seu. E aquilo que você fez foi muito errado. E ela ficou assim bem surpreendida. E saindo disso, ela foi conversar com uma outra entidade, uma entidade feminina lá. E essa entidade também falou as mesmas coisas. Entende? E na segunda-feira ela estava meio que desesperada, querendo iniciar o trabalho novamente. Mas ali eu não peguei o trabalho novamente, não iniciei o trabalho novamente. Agradeci, mas não iniciei. Mas, resumo, dentro da nossa consulta, eu já tinha o dia certo de que essa pessoa iria voltar, mas eu só não podia falar para ela, tá? Então, ativando a glândula pineal, você vai receber muitas informações, tá? De repente, se você não receber informações, você, ok, terminou aquela pergunta, passe para outra. De repente, em outra pergunta, o universo, a espiritualidade, os seus guias, mentores, a sua sensibilidade maior possa estar te transmitindo algo mais aprofundado dentro daquilo. Então, vai depender muito do momento, da questão. Porém, é uma ferramenta que, se for trabalhada, ela vai trazer muita expansão dentro do caminho. Por exemplo, eu quero saber sobre a minha vida afetiva. O que você quer saber sobre a afetiva? Eu estou sem ninguém, isso, aquilo. Vai vir alguém no meu caminho? De repente você joga, e de repente sai os caminhos, sai o coração e sai o cavaleiro, ou sai o cigano.
Então, assim, está muito óbvio, está muito claro ali de que alguém está vindo no caminho dela. Alguém está vindo no caminho dela, tá? E aí, de repente, a pessoa pergunta sobre tempo, e você joga ali, mas vai demorar muito e tal, dá para a gente pelo menos ter uma noção. Aí você joga ali, aí sai o envelope, aí sai os lírios, tá? E, de repente, sai ali até mesmo a energia dos peixes. Então, saem cartas positivas, trazendo que rapidamente poderia sim aparecer alguém dentro de uma energia rápida nessa situação aí, alguém que vai trazer uma renovação, alguém que vai estar crescendo com ela ali, construindo com ela, e de repente aqui você pode ter uma percepção de trazer uma fluência a mais que não está dentro das cartas, tá bom? Uma fluência a mais do que será essa pessoa, de como acontecerá isso, tá bom? Você pode, de repente, receber até mesmo características físicas dessa pessoa. Porém, quando eu recebo características físicas, geralmente eu não passo. Eu não passo para as pessoas. Por que eu não passo para as pessoas características físicas? Porque as pessoas se acomodam, entende? Então, eu costumo não passar, mesmo se eu receber características físicas, costumo não passar. Mas o que eu costumo passar? Primeiro, o comportamento que essa pessoa tem que ter para mudar esse quadro, tá? O que ela tem que mudar dentro dela para mudar esse quadro. E segundo, as características energéticas dessa pessoa. Eu acho mais interessante, assim, sabe? Porque deixa ela um pouco mais aberta. Porque senão ela se limita e você vai dar uma característica física, ela acaba se limitando ali e acaba se fechando para muitas oportunidades que o universo vai estar trazendo na vida dela. Então, você pode acrescentar na sua leitura revelações extremamente profundas, ok? Assim você vai estar utilizando a sua clarividência e o despertar do seu terceiro olho. Então, agora, de forma prática, como ativar, como despertar este terceiro olho, a glândula pineal? Seguinte, agora, antes, para que vocês entendam o processo, quem já ouviu falar na energia de Kundalini? Kundalini. Quem já ouviu falar? Quem já ouviu falar? Muito bom, muito bom. Olha, é algo muito interessante, pois a energia de Kundalini ela é uma energia de fogo, representada pela energia de fogo, como uma serpente de fogo, que ela está, na grande maioria dos seres humanos, ela está adormecida, está enrolada 3,5 vezes no chakra básico, tá bom? Então, esta serpente de fogo, esta energia ígnea, ela é a energia criacional. Eu quero, então, que vocês entendam da seguinte forma. Existe uma energia no universo, e essa energia, pelos gnósticos, ela é conhecida como o Logos, como o Verbo de Deus. Dentro da física quântica, essa energia é conhecida como o vácuo quântico. Essa energia, ela está presente em todas as coisas, está presente em todos os lugares, tá bom? E esta mesma energia que está presente no cosmos, nas estrelas, no universo, em tudo, responsável pela criação, ela está alojada, ela está escondida cuidadosamente dentro de cada ser humano. É como se o universo ele proporcionasse a criação do corpo humano em si e colocasse ali no chakra básico, escondido de forma muito cuidadosa, essa energia poderosíssima. Essa energia, ela é
fundamental para a ativação do terceiro olho. Quando essa energia ela começa a ser trabalhada, essa serpente ela começa a ser desenrolada, ela vai começar a subir pela glândula pineal, ou ela vai começar a subir pela sua coluna vertebral, ok? À medida que ela começa a subir pela coluna vertebral, ela vai estar iluminando, ela vai estar potencializando os chakras na medida que ela alcançar, ok? Então, ela vai começar a percorrer todos esses chakras, trazendo uma energia de potencialização, trazendo até mesmo um dom adormecido dentro de ti, em cada um destes chakras, ok? Nós temos o chakra frontal, que é o sexto chakra, e nós temos o coronário, que ele é o sétimo. Olha só, esta energia de Kundalini, segundo os esotéricos, ela está enrolada 3 vezes e meia. 3 vezes e meia no chakra básico. 3 vezes e meia está enrolada e ela tem um caminho a percorrer, que é a coluna vertebral, com as suas 33 vértebras, até chegar ao seu topo, ok? E ela vai iluminar os seus 7 chakras para trazer a abertura, a expansão. É como se ela abrisse selos. À medida que ela começa a subir, ela começa a abrir esses selos e despertar uma potencialidade. Ok? Deixa eu te perguntar para vocês. Dentro do que foi passado até aqui, daqui a pouco eu vou mostrar o caminho. Dentro do que foi passado até aqui, vocês conseguem enxergar alguma associação com o Evangelho? Alguém consegue enxergar alguma associação com o Evangelho? Sim ou não? Levante o dedinho. Se você disser que sim, eu vou te perguntar o porquê. Se você disser que sim, eu vou te perguntar o porquê. Alguma associação? Se alguém sim, levante o dedinho. Tá bom? Quem descobrir a associação aí direta com o Evangelho, nessas representações, levantando o dedinho, vai ganhar um Pix. Vai estar ganhando um Pix direto aí de Florianópolis. Vamos lá. Olha, o Evangelho, ele é um livro de ocultismo. Para quem não sabe, é um livro de ocultismo. Há muitas interpretações equivocadas. Alô, como é que você sabe que você tem a interpretação correta do Evangelho? Eu li os Evangelhos que não foram aprovados e li os Evangelhos também sem adulteração e li também, não só li, estudei a teologia e também os livros que não foram aprovados pela Igreja Evangélica, estudei todos os concílios e então você tem um entendimento bem fácil de que mudanças foram feitas, tá, de acordo com a vontade do governo, Constantino e toda a sua equipe. Mas vamos lá, de uma forma bem clara no próprio Evangelho, essa serpente está enrolada 3 vezes e meia. O Cristo no Evangelho, ele tem toda uma simbologia. Por quanto tempo o Cristo ele exerceu o seu ministério? Foi por 3 anos e meio. 3 anos e meio. Com alusão a essa energia de Kundalini que está enrolada 3 vezes e meia no chakra básico. Tá? Quantos anos Cristo viveu dentro desse plano físico, segundo a Bíblia? 33 anos, fazendo uma associação também com estas 33 vértebras
tá? O Apocalipse, que no grego significa o tirar o véu, ou seja, cair o véu, para que o ser humano enxergue a sua verdadeira identidade, ele começa tendo 7 igrejas da Ásia. E cada igreja tem uma promessa em específica, tá? Estas 7 igrejas da Ásia, quando você estudar o Apocalipse, que o Apocalipse não quer dizer fim do mundo, mas sim cair o véu, e que tem 22 capítulos em associação aos 22 grandes arcanos do tarô de Marcélia, que antigamente era só 22, depois que foram acrescentados os arcanos menores, que é um caminho iniciático. Então, o Apocalipse tem 22 capítulos que são passos para esse despertar. As 7 igrejas representam os 7 chakras, com uma promessa para cada chakra. E o cordeiro, né, que é o único que pode estar desatando os selos do Apocalipse, os 7 selos, o cordeiro representa a energia de Kundalini, que é o Cristo que teve o seu ministério por 3 anos e meio, tá? E qual é a marca dos escolhidos? Dentro do Apocalipse, Jesus ele fala que haverá uma marca que vai identificar os escolhidos. Uma marca, uma marca, uma marca, quem sabe, quem sabe, quem sabe. Olha só, vocês estão ruins de Bíblia, hein? Olha só, a marca... Vocês estão ruins. Vocês não é crente, não, mas vocês não é crente, não. Deus me livre. Agora, se eu perguntar para vocês da Netflix, das séries aqui, vocês não sabem me responder, né? Então, vamos lá. A marca dos escolhidos, segundo Cristo. Cara, fantástico. A marca dos escolhidos, visto que Cristo não abriu igreja nenhuma. A igreja foi aberta 325 anos depois que Cristo saiu do planeta. Entende? Com Constantino, que colocou só os livros que queria depois de estar adulterado. Então, é o seguinte, Cristo não abriu nada. Vamos lá. Seguinte, a marca dos escolhidos é, segundo o Apocalipse, um sinal no centro da testa. Ok? Essa é a energia. Então... Raul, vai falando devagar, que isso é um assunto assim, de alto nível, de muita importância. Eu sou louca para compreender. É um isso aí. assunto de... Eu gosto demais do estudo do chakra. Eu tenho um absurdo de livro e gosto muito. É muito massa. Então, assim, e se você me perguntar assim, eu vou falar um pouco correndo, porque eu vou ter que passar a prática para vocês. E aí, porque senão a gente não consegue dar tudo aqui. Mas o bom é que vai ficar gravado. Aí vocês podem rever e anotar. Entende? E o seguinte, faz sentido essas analogias para vocês? Faz sentido? Cara, é total. Agora, quem te ensinou essas analogias? Você leu aonde? Eu aprendi no plano astral. Eu não aprendi com ninguém e até hoje não encontrei nenhum livro que ensina, sabe? Eu passei muito tempo da minha vida isolado, lendo, sabe? Estudando, meditando, trabalhando a glândula pineal. Tem gente que acha difícil ficar, quando eu falo assim, cara, fica quieto um pouco, você saiu de um relacionamento, fica quieto um pouco, fica uns 3 meses, vai cuidar um pouco do seu espírito, da sua vida. 3 meses a pessoa acha difícil. Difícil. Me perguntem quanto tempo que eu fiquei sem me relacionar com ninguém. Para estudar, para meditar, para buscar. Me perguntem, quanto tempo vocês acham, chuta aí, quanto tempo vocês acham que eu fiquei sem me relacionar com ninguém? 5 anos? Quem dá mais, quem dá menos? Quem dá mais, quem dá menos? 3, 5. Pode botar mais ano aí, Carolina, tá com dó? Pode botar mais... Pode botar mais ano aí. Quando eu digo relacionar, eu vou ser bem sincero para vocês. Não relacionar mesmo. Eu vou ser bem sincero para vocês. Nem beijar alguém. Ponto. Entende? É real. E a minha família sabe disso, eu tenho isso na minha história. Então, quanto tempo a Laô ficou sem se relacionar com ninguém? Sem nem ficar com alguém enfiado no ocultismo, estudando, praticando, tendo contato com essas coisas. Gente, eu passei
pouco mais de 10 anos. Uma década da minha vida. É sério o negócio. Entende? É sério. É sério. O bagulho é louco. O negócio é... Então, vamos lá. Seguinte. O caminho para ativação. O despertar do terceiro olho. Tudo vai fluir através dessa energia de Kundalini. Tá? Existem 2 processos para você ativar a energia de Kundalini. Para vocês, eu vou estar falando um dos processos. O outro precisa de um aprofundamento para isso. Tal. Eu vou estar ensinando a técnica da meditação, da forma de meditação correta, da técnica de respiração correta. E não precisa muito tempo por dia, tá? E não precisa você se tornar um monge ou alguma coisa do tipo. Essa parte da minha vida foi uma parte tem um capítulo à parte mesmo, que por um motivo ou por outro eu tive que passar esse período, entende? E o outro caminho é a energia sexual. Quem já ouviu falar do Tantra? Tantra. Porém, com todo respeito, não é massagem tântrica. A massagem de estimulação tântrica, não. É o Maituna. O Maituna é o ato sexual tântrico entre homem e mulher. Então, já tem alguns bons anos que aí eu descobri o Tantra, estudei bastante. Eu estava até com a ideia de, em vez de estar ministrando o curso de cartomancia, estava com a ideia de ministrar curso de Tantra, né? Já fiz palestra de Tantra aqui em Florianópolis e tal, mas acabei optando pela cartomancia cigana e o Tantra fica um assunto à parte. Então, a energia sexual entre homem e mulher, existe uma ciência que pode ser trabalhada. Essa ciência ela vem já do Oriente, as antigas escolas iniciáticas, o caminho hermético, a alquimia em si, onde pode ser trabalhado, onde durante o ato sexual, de uma forma muito potente, muito poderosa, essa energia pode ser trabalhada para iluminação dos chakras, ativação dos chakras, contatos muito fortes com o plano astral e até mesmo alguns processos de manifestação, de materialização, sabe? Mas é um assunto totalmente à parte, a questão do Tantra. Vamos trazer o caminho aqui, que é o caminho da meditação. Seguinte, essa energia está alojada no chakra básico e a intenção é fazer essa energia subir novamente. Você tem esta intenção, você tem este propósito, tá? Primeiro, você vai ter que ter uma vida dentro do possível saudável, a nível de alimentação. Ter uma alimentação saudável. Alô, eu preciso ser vegetariano. Alô, eu preciso ser vegano. Alô, eu posso comer carne vermelha. Me perguntem quanto tempo que eu fiquei sem comer carne vermelha. Quanto tempo que eu fiquei sem comer carne? Gente, eu fiquei 2 anos sendo vegetariano. Então, eu tenho as experiências de todos os lados. E, dentro disso, não é necessário que você seja vegetariano, seja vegano. Se você quer ser, que seja. Pode ser tranquilo e tal e tudo. É uma opção dentro do caminho que eu aprendi. Mas uma coisa que é certa é um cuidado, um autocuidado consigo mesma. A sua alimentação tem que ser, no mínimo, saudável. Não que você não possa comer uma bobeira aqui, outra ali, não. Mas você tem um equilíbrio de vida, sabe? Dentro da sua alimentação. Ter, pelo menos, 2, 3 vezes por semana, você praticar aí alguns minutos de exercício físico, da forma que você escolher. Isso vai fazer muito bem, até para a circulação dessa energia, do que você está totalmente
inerte ali. E vamos lá agora, então, para a forma prática. Vocês conhecem um exercício chamado pranayama? Pranayama. Pranayama, pranayama, pranayama. Isto, pranayama. O pranayama, ele vai trabalhar a respiração de forma alternada, onde você vai tampar uma narina, fazer uma respiração por outra. Depois você vai segurar a narina, as duas, contar até 2 e soltar por outra. Ficaria mais ou menos assim: 4, 2, 4. Aí depois 4, 2, 4. Em qual sentido? Você pode estar tampando aqui ou de outra forma. Você puxa contando até 4. Segura, solta por essa. Você conta até 2, relaxa contando até 2. Aqui, segurando ainda, você vai puxar. Compreenderam? Alguma dúvida? Então, olha, você vai alternar as narinas. 4, 2, 4 e depois 2. Inspire, segura. Inspire, expire. Relaxe, segura. Depois você puxa o ar novamente. Segura, soltou o ar. Compreendeu? Então, puxou o ar. Olha, você vai fazer agora, sozinho, desde que você está aí, você vai fazer 3. Antes, preste atenção para você fazer da forma correta. 3 vai ser assim, ó. Você vai fechar o olho e vai colocar a sua coluna ereta. E você vai fazer assim, ó. Primeiro você vai fazer 3 sequências. Escute só, antes de vocês fazerem. Segurou os 2, hein? Soltou, segurando essa. Relaxa, 2. 2. Puxa o ar de novo por essa. Segurou por 2. Isso foi uma só. Aí você vai fazer depois outra, repetir o ciclo, e depois outra. Alguém tem dúvida como se faz? Fecha os olhos, relaxa assim, coloca a coluna ereta. Não faça assim não, ó. Corcunda não. Coluna bem ereta. Coluna bem ereta, olhos fechadinhos, e vai ser com vocês aí.
Ok, alguns já estão concluindo. Alguém sentiu dificuldade? Como sentiram? Conseguiu sentir uma mudança, uma alteração de estado mental? Em 3 séries que você faz, você já sai de um estado mental para outro. Sim, verdade. E às vezes é um pouco difícil, porque você tem que se concentrar nessa ida e nessa volta, né? Uhum. Então, isso exige uma concentração nessa ida e nessa volta e nessa contagem de tempo. Mas eu já tinha feito, na realidade, isso. Gostei. Relembrar. Esse princípio, olha só, quando a gente está sem prática, essa contagem de tempo, ela realmente é um pequeno probleminha. Mas nada como que 7 dias de prática traga uma harmonização para você. Eu errava também, eu ficava todo na meditação, errava a contagem, onde colocava o dedo, o que não colocava. Mas chega um tempo que você vai pegando todo esse ritmo. Vou mandar um vídeo, um link para vocês lá no grupo, tá? Eu tive observando, teve umas meninas que fizeram de uma forma certa, razoável, outras fizeram mais ou menos, outras fizeram de uma forma que não estava legal também. Mas, enfim, em vez de a gente perder o tempo aqui mostrando como se faz, eu vou mandar um link para vocês com uma explicação bem clara, direta. Assim que terminar aqui, eu vou mandar lá no grupo e vocês vão ter toda a percepção e poder treinar com esse vídeo, que ele está aprovado realmente de forma corretinha de você estar fazendo, tá bom? Então, vamos lá, o seguinte, o porquê que nós temos uma ligação da Kundalini, da energia de fogo, com esse exercício. Alguém sabe me dizer o porquê? O que que tem a ver? O porquê que isso aí tem a ver? Me explique aí, Carolina. Oxigênio alimenta fogo, aumenta o fogo, né? Pelo menos minha lógica aqui. Traz uma lógica, traz uma analogia interessante, mas há uma explicação científica para isso. Na coluna vertebral, lembre-se, coluna vertebral, ela tem que estar bem ereta mesmo, é para circulação. E nós temos aqui a energia de Kundalini, chakra básico, e nós temos aqui a, a nossa fronte. Tá? A energia vai ter que percorrer tudo isso. E nós temos na nossa coluna vertebral 2 pequenos fiozinhos. Um à direita e outro à esquerda. Chamado pelos hindus de Ida e Pingala. Os canais Ida e Pingala. Que são os responsáveis por esta transmissão sutil dessa energia criacional. Compreende? Então, aqui, quando você fica de forma ereta e você faz isso daqui, ó, você está puxando a energia de Ida. E você vai estar segurando. Puxou, ó. Segure os dois. Solta só um. Relaxou. Sem soltar isso aqui, ó. Relaxou com esse aqui tampado. Então, Ida, e agora trabalhou essa energia de Pingala. Então, são esses 2 canais energéticos. Um traz a polaridade masculina e outro a feminina. Entende? E elevam essa energia por esse canal, ela potencializa aqui. Por isso que, mesmo sem
algumas que já fizeram, mas estavam há algum tempo sem fazer, ou algumas que nunca fizeram, e você fez aqui 3 sessões rápidas, você já sente uma alteração de estado mental, de uma forma muito rápida, de uma forma instantânea, tá bom? Então é o seguinte, essa é a alteração de consciência através da energia. E essa energia sendo elevada cada vez mais, ela vai subindo, alcançando, e depois ela desce novamente. Ela sobe, ilumina, e depois ela desce novamente. Todo este processo. Vamos lá. Você vai estar reservando um cantinho para você meditar. Um cantinho. Esse cantinho pode ser um quarto reservado, ou quarto até mesmo que você dorme nele. Um cantinho que ninguém te incomode. Ninguém. Algo que você possa estar fechando a sua porta e que ninguém possa te incomodar. Agora, voltando aqui um pouco ao Evangelho. Jesus falou assim que quando a gente fosse orar, que a gente não usasse de palavras. Me desculpe a ignorância, mas como se ora sem palavras? É meditando. Hein? Tem como alguém, né, sem palavras, literalmente. Aí ele diz, fecha a porta do teu quarto e entra no oculto, em segredo. Então, princípios de meditação e frases alteradas da igreja, ou da igreja não, do Império Romano para escravizar a mente das pessoas, tá? Então, Jesus, ele ensinou todo esse caminho, todo esse processo. Então, o que acontece? Escolha um lugar reservado. Cria um ambiente tranquilo, ok? Coloca uma música New Age, um fundo musical ali. Aquelas músicas de meditação que você coloca no YouTube, sem ninguém falando nada. Coloca lá. Colocou ali, você vai colocar pode apagar a luz apagada, ela favorece a ativação dessa glândula também. Então, passar tempo assim nesse escuro favorece essa ativação da glândula pineal. Então, pode ser um ambiente bem escuro, sabe? Procurar um ambiente mais fechado ali, para você se concentrar. E você pode até preparar um chazinho antes, tá bom? Um chazinho antes. Eu costumava tomar ali um chá verde, um chá preto. Você pode pegar um chazinho de camomila e aí coloca lá na sua xicrinha pouca coisa. E você toma, já cria um ambiente para você meditar relaxadamente, coloca o seu chá, fica sentado ali e toma minutos antes, uns 5 minutos antes, só para harmonizar ali, pouco, para não atrapalhar, que não seja muito chá. É pouco só para preparar o teu ser, preparar o teu corpo físico. E depois, você vai estar escolhendo uma posição. Pode ser sentada em posição de lótus? Pode ser sentada em posição de lótus. Alaô, eu consegui, daqui a pouco eu vou falar para vocês os estados alterados que eu consegui, tá? Onde eu cheguei com essa questão de meditação. Eu nunca meditei em posição de lótus. Você pode meditar em posição de lótus? Pode. Eu nunca meditei em posição de lótus. O importante vai ser que sua coluna esteja ereta. Você pode sentar em uma cadeira, aqui, e coluna bem ereta, fazer o processo. Você pode, em pé, existe um tipo de meditação ensinada por Papos, Tratado Elementar de Magia Prática, ali no século XIX, na França, que ele ensina uma das práticas de se meditar em pé, sabe? Em pé mesmo. Você está em pé e fazendo esse processo. E eu, particularmente, meditei muito em pé, meditava muito em pé.
sabe? Porque eu sentia uma facilidade para essa energia estar circulando. Eu ficava em pé ali e muito bacana. Então, a posição você vai escolher, entende? E talvez para você a melhor forma seja a posição de lótus, que eu nunca fiz, entende? Talvez para você melhor seja sentado em uma cadeira, talvez seja em pé. O importante é que a sua coluna esteja ereta, tá bom? E você vai tirar 20 minutos por dia. Apenas 20 minutos por dia. Ok? Esse tempo, ele é seu. 20 minutos por dia. Qual o melhor horário para realizar essa prática? Você vai poder adaptar o seu horário, tá bom? Você vai adaptar. Mas quando você puder escolher e falar assim, nossa, eu quero escolher, eu quero colocar os melhores horários, sabe? Quando você puder escolher, você tem 2 horários que são fenomenais. Acompanhar o processo de nascimento do dia ou a transição do dia para a noite. Tá bom? Então, digamos que você vai tirar 20 minutos de meditação e, de repente, o sol está nascendo na tua cidade às 6 horas da manhã, 6h30, vamos supor. Você pode começar a meditar às 6h20 e pegar o processo de 6h20 até 6h40 ali. Digamos que 6h30, às 18h30, o sol está se pondo. E aí você começa ali, 10 minutos para umas 6h15 você estiver meditando, você fazer essa transição em meditação é uma coisa muito gostosa, sabe? Porém, deixando bem claro, não é uma imposição de forma alguma. Nos dias de hoje, até mesmo os magistas do século XIX falavam muito da adaptação. Então, você pode adaptar o seu tempo. Eu tenho que meditar 4 horas da tarde, é o tempo que eu tenho, Alô. Tenha, então, esses 20 minutos às 4 horas da tarde, é isso aí mesmo. Eu tenho às 9 horas da manhã. É isso que você tem. O bom é não meditar com... Falar uma palavra bem grossa aqui. O bom é não meditar assim, de barriga cheia, sabe? Sempre você dá um espaçar o tempo de uma refeição mais pesada, assim, tal. Então, quanto mais a sua barriga tiver, seu organismo tiver mais leve, mais vai estar fluindo esta meditação. Então, é o seguinte, 20 minutos por dia. 20 minutos por dia. Você vai começar trabalhando com algo que está desativado, tá? É como se fosse uma academia, né? Sabe quando você está malhando e de repente você para e aí você tem que voltar novamente e aí o negócio é bem complicado. Você acaba sentindo preguiça e um monte de coisa a mais e dificuldade. Então assim com relação à meditação. Você vai começar a sentir muita coisa, sabe? Vai vir pensamentos, vai vir isso, vai vir aquilo, toda aquela situação. Vai ser meio complicado, você vai querer fugir disso, mas é só 20 minutos, então faça. A partir aí de 7 dias, as coisas começam a melhorar. E depois, assim, você vai sentir tanta leveza na meditação. E com 21 dias de todos os dias, não importa qual é o dia, tire 20 minutos. É um dia que eu quero curtir hoje, eu quero sair. Medite antes. Medite esses 20 minutos antes de você sair. Entendeu? Meus amigos vêm me buscar aqui 8 da manhã. Acorda às 7, medita às 7h20. Pronto, se vira e encaixa esses 20 minutos aí. Entende? Tranquilo. Com 21 dias, você vai começar a sentir uma mudança muito grande. E muito grande. De percepção, intuição, aquela coisa aguçada, sabe? Isso daqui é uma academia da consciência. Fora que esse exercício do pranayama ele já é transmutador. Sabe aquelas energias que você pega no trabalho, nisso, naquilo, aquela coisa... Ele já é transmutador, já acontece uma limpeza por si só, pelo fato de você estar realizando esse exercício, parece que já é um descarrego.
Com 21 dias, você vai sentir uma mudança muito grande na sua percepção, tá bom? 2, 10 minutos, não. 2, 10 minutos, não. 20 minutos seguidos. Daqui a pouco vocês querem parcelar em 10 vezes, em 10 vezes de 2 minutos. Vocês são mala. Então, então aqui nós não trabalhamos com cartão de crédito. Nós não trabalhamos. É só à vista mesmo, mano. É só à vista mesmo esse negócio aí. Tá bom? Então, oi. Mas esses 20 minutos é fazendo essa respiração pranayama? Não, né? Sim. 20 minutos de pranayama. Tá. 20 de pranayama. Ok. Ponto. É o seguinte, e em jejum, vamos lá, agora que o meu chat abriu aqui, em jejum, se você quiser, sim, tá bom? Então, não há uma imposição. Você só não pode fazer com a barriga muito cheia ali, acabou de comer algo muito... Até se você comer um lanche, espera um tempo, umas 2 horas após uma refeição para você fazer, sabe? Então, de manhã você já pode fazer em jejum, acordou, tomou um banho, organizou, você pode fazer sim em jejum. E pode tomar um chazinho, alguma coisa para complementar, entendeu? Mas se você comeu algo, um lanche, espera pelo menos 2 horas, depois que você fez uma refeição, para você fazer uma prática meditativa, ok? Então, com 21 dias, gente, vai abrir bastante. Uma dúvida. Dúvidas? Deixa eu só tirar uma dúvida. No começo do pranayama, você pode dividir em ciclos. Por exemplo, faço 3 ciclos, depois eu vou aumentando gradualmente, vou dando umas pausas entre os ciclos, até você acostumar com a quantidade de oxigênio também que vai trabalhando. Pode ser feito assim? Você pode relaxar um pouco, mas dá continuidade. Então, você começou aqui... É porque quando você para aqui, ó, por exemplo, aí você segura. Quando você soltou aqui de baixo o ar, esses 2 segundos aqui você já repõe já. Aí você já acaba repondo. Então, não teria tanta necessidade, porque você fez o primeiro, segurou, soltou, mas quando o ar desceu, você tem aquele alívio, como se estivesse normal, sem estar fazendo o exercício. Então, a cada ida e vinda já tem esse pequeno intervalo que você repõe, entende? Então, é isso daí, ó. A Carolina está falando que é no Pix. Mas, a princípio, bem a princípio mesmo, nos primeiros dias, Carolina, fazer umas pequenas divisões de pausa, assim, e ficar assim só tranquila, controlando, sem o pranayama, pode acontecer. Por exemplo, você fez o pranayama aqui, aí, nossa, eu cansei um pouco do pranayama. Tem 5 minutos e você cansou. Aí você tira aqui a mão e você vai fazer o seguinte: 4, 2, 4. Porém, o mesmo processo, só porque sem as mãos. Aqui. Aí seria, ó. Segurou. Soltou. Segurou aqui. Segurou. Soltou. Aí depois você volta com as mãos. Aí só que aí a respiração continua, só que você vai ativando ida e píngula ao mesmo tempo. Mas o mais potente é quando você alterna. E você canaliza a energia de um só e ele vem com muita intensidade. Tudo vem por uma narina só. Entende? Sim, isso eu entendi. Até porque altera o estado de consciência, né? E não é isso mesmo. É só para ter uma noção desse início aí, que às vezes a gente não estou acostumada. Eu, particularmente, não estou acostumada a fazer o pranayama. Eu conheço, mas eu não estou acostumada a fazer, né? Engraçado que eu estava lendo um livro agora, antes da nossa aula do Yogananda. E ele fala justamente isso, né? O pranayama. O pranayama. Então, aqui, ó, a Caroline falou assim que é no Pix. Então, esse negócio aí, ô, Ana Maria Miranda, a gente está numa época muito avançada para querer dividir em Não, é porque era assim, eu tinha a minha coluna, eu fico muito cansada. Aí, então, eu perguntei assim, porque no começo a gente fica muito inquieta,
e ela tem dificuldade de se concentrar, né? E aí foi por isso que eu perguntei, mas não tem nenhum problema, não. Agora, Não, Alan, tranquilo. deixa eu só confirmar contigo o meu entendimento, né? Estou meio desconcentrada, assim, meio desconcentrada hoje. Eu entendi assim, a gente respira em 4, inspira em 4, segura em 2 e expira em 4, não é isso? E depois segura de Tá. novo. Relaxa, Não, eu segura sei, e solta. esse fluxo todo tempo. 4, Segura, 2, vai. 4. Tá. Tudo bem, 4. só para... Tá, obrigada. Drica, fica à vontade. Então, uma dúvida. Quer dizer, não é muito dúvida. Não sei como é que eu vou encaixar essa meditação, vamos dizer, o pranayama. Porque eu já faço isso há mais ou menos um mês, é coisa pouca. Mas, por conta do Reiki, eu faço a meditação Gachô todo dia de manhã. São 20 minutos também, mas é nessa posição, né? Então, aí eu não sei, porque eu tenho que estar me concentrando nas sensações dos dedos aqui. Então, acho que eu tenho que fazer isso, né? Segura aí. Eu já aproveito e faço uma coisa só. Eu não sei como eu faço. Deixa eu fazer uma pergunta. Por quanto tempo você tem que fazer essas meditações aí? Você tem um tempo para você terminar ela? Tipo, um mês que você vai fazer? 2, 3? Não, ela teoricamente seria para sempre estar fazendo, para não perder a conexão, né? Então, na verdade, do tempo que eu tenho de Reiki, acho que faz uns 2 anos, agora que eu comecei a fazer a meditação em si. E realmente é uma coisa, no começo é meio complicado. É doído. É aquela coisa que dói aqui, dói ali, ou coça, ou é mosquito que vem e senta, é aquela coisa. Mas chega um momento em que a gente não percebe, quando vai ver já está acabando, os 20 minutos já passaram, né? Mas até acostumar é meio embaçadinho, realmente. Não, desse E jeito. aí, nesse caso, eu não sei se eu posso estar fazendo... ou eu deixo essa e eu pego só essa pranayama, ou eu posso fazer um dia sim, um dia não. Você Dá pode diferença? estar fazendo o seguinte, olha, sugiro que você dedique um tempo nessa meditação, ou você vai encaixar 2 meditações no dia, ou então você vai fazer um tempo essa, e depois você vai fazer um tempo o pranayama. Porque o pranayama ele vai dar um sentido para o objetivo que nós queremos dentro da continuidade. Esse pranayama, eu vou ser bem sincero para vocês. Então, você vai ter essa opção. Faça um tempo, Drica, essa que você tem. Depois dê um tempo e faça a pranayama. Ou encontre uma maneira de conciliar Como eu as duas. já tenho feito aí há um mês, mais ou menos, acho que até dá. Ele também já é uma forma de acostumar mais ainda o corpo, né? Sim, sim. Tranquilo. Perfeito. Deixa eu falar, Laura. Rosana, fica à Viu, vontade. Drica? Oi, Mas você sente a energia no dedo do meio aqui, né? isso. O outro você pode usar. Tá, pode usar. Claro, porque você sente a energia neste dedo aqui. É nesse meio. aí. Vai fazer É assim, esse né? aqui a conexão. Então, você pode continuar na posição, você só vai ficar com a mão mais erguida, né? Não vai ficar na posição da Sim. meditação gachô. E você pode usar os indicadores. Vai facilitar. Eu mato 2 coelhos com uma cajadada só, né? Exatamente. Esse daí vai, então. Olha Vai. aí, ó. Desse jeito tá Pronto, de resolvido. boa. Eu fiquei Muito- na dúvida, será que dá? Será que pode? Na Pode. verdade, pode. É a Pode. gente que complica, É verdade, né? né? Não, de Pode, porque boa. a tua intenção é ficar em silêncio, na gachô é o silêncio, e a tua conexão com a tua energia aqui. Agora, os outros dedos, o que eles estão fazendo? De boa, então, fica mais fácil. Testa, vai que dá certo. Eu coloquei em prática agora, então tá ótimo, Muito brigadão. ótimo. Perfeito, perfeito. Vamos lá, então. Você vai começar 21 dias. Nesses 21 dias, eles vão servir para meio que dar uma limpada, sabe? Uma limpada. Uma desenferrujada, digamos assim, dessa glândula. Mas você já vai começar a sentir muita percepção.
muita. Lugar escuro, uma música ambiente, coluna ereta e a forma correta. Eu vou estar mandando um vídeo lá no grupo para vocês. Perfeito. 21 dias vai ser para estar desbloqueando isso daí. E a partir de 21 dias, aí que nós vamos começar a trabalhar de fato essa energia. Porém, uma coisa eu digo bem certo para vocês. Com 7 dias de meditação dessa forma, de 20 minutos, vocês sentirão uma percepção muito além do que já se tem hoje. Com 7 dias já vai ser imediato, assim. Mas em comparação àquilo que nós temos para chegar, 21 dias vai ser só para desenferrujar um pouco, tá bom? Onde, com um mês, já são 4 semanas, a percepção aumenta. E daí para frente, se você realmente fazer todos os dias, você vai começar a ter uma abertura desta glândula e conexões bem mais avançadas. Vem 2 meses, 3 meses. É um tempo bem bacana para você sentir 3 meses de 20 minutos dessa meditação todos os dias. É algo que transcende muito. Primeiramente, você vai começar a ter algumas percepções de imagens aqui na sua tela mental. Porém, você vai começar essa meditação sem nenhuma percepção de imagem. Esquece imagem. Elas vão acontecer naturalmente, normalmente de 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses. Essas percepções, vocês já viram aqueles símbolos, os símbolos dos chakras, que parecem rosas, aqueles símbolos? Você começa a ver eles, assim, no centro da sua testa. Você está aqui, aí você está fazendo. Eles aparecem, sabe? Pelo menos assim acontece comigo, e eu também já vi muitos relatos em livros de ocultismo. Começa a aparecer. E ela vem aquele negócio muito bonito, como fosse de fogo, assim, sabe? E aparece bem aqui na sua tela, face a face. E vai aumentando, vai aumentando. Quando pensa que não, é como se você tivesse saindo da Terra e você estivesse encontrando o universo dentro de você, onde você começa a ver estrelas, buracos negros, galáxias, dentro aqui da sua tela mental. É como se uma viagem começasse a acontecer. É um processo que acontece comigo, mas que vocês podem acontecer de uma forma até diferente, mas é uma forma de percepção. E dentro disso, dentro dessa viagem que começa a acontecer, muitas coisas elas vão começar a fluir. Por exemplo, pode haver até mesmo, de 3 meses para frente, você pode ter até mesmo contatos diretos com mestres espirituais, sabe? Nossa, é fantástico, é maravilhoso, é transcendental. 20 minutos será uma porta de entrada para vocês. Escute o que eu estou te falando para vocês. 20 minutos será uma porta de entrada, porque depois vocês vão querer mais tempo. Entende? Depois vocês vão querer mais tempo. Mas 20 minutos é o recomendado. Não é recomendado que vocês comecem com 30 minutos, com 40. É o máximo. E é um tempo bom. É um tempo bacana. Então, esse começo de vocês vai ser por 20 minutos. E depois, naturalmente, vocês poderão expandir, pois conexões maiores virão. Por exemplo, você poderá deslocar-se conscientemente do teu corpo. Durante esse estado meditativo, o corpo continua aqui, tranquilo, tá? Chegará um tempo no estado de consciência que o pranayama vai ser só uma porta para você chegar num êxtase, e depois você deixa o pranayama e continua só aqui. Tipo, você começa uma meditação, você começa a usar o pranayama. Tinha época que eu usava o pranayama
e demorava muito tempo para que eu me conectasse. E já tinha dias que eu ia fazer a meditação e com uma ou duas vezes que eu fazia o pranayama, eu já estava em contato muito profundo com o plano espiritual. E já largava o pranayama, que eu já nem conseguia fazer mais. Entende? Mas agora, para vocês, nesse princípio, será necessário o pranayama. Então, 21 dias de teste. E com 3 meses repetindo isso, com certeza, esta percepção ela vai abrir de uma forma muito profunda, tá? E vai muito além dessa cartomancia, da cartomancia que nós estamos estudando. Vai ser uma intuição, uma clarividência que poderá ser utilizada. A consequência disso será a clarividência, tá bom? E que poderá ser usada nos atendimentos, mas como um caminho de vida, como um contato espiritual, com percepção de missão de vida, de consciência, de despertar da sua consciência, será fundamental, independentemente da cartomancia em si. Então, havia momentos de que eu começava a meditação e quando, de repente, você se vê conectado ao universo em si. É por isso que Sócrates, 600 anos antes de Cristo, ele ensinou: conhece-te a ti mesmo, e assim conhecerá a Deus e todo o universo. Porque esse caminho é o caminho de dentro. E quanto mais você aprofundar, você vai ter essa percepção de um infinito que mora dentro de ti, que habita dentro de ti, tá? E quando você ativar isso, muito frequentemente, com 1 mês, 2, 3 meses de meditação, você vai começar a ter uma sensibilidade. Você vai meditar e você já vê formas ali na sua frente, muito antes de você fechar os olhos. Muito antes. Você vai ter o seu dia a dia e você começa a ver formas. Você começa a ver realidades que não estão associadas a aquilo que os olhos comuns não percebem, entende? E aí é nesse processo, é nesse caminho é nesse ponto que muitas pessoas desistem e param de trabalhar no terceiro olho. Porque aí você vai começar a enxergar o que as outras pessoas não enxergam, sabe? Quando eu trabalhava de forma muito profunda, muito mesmo, você enxerga assim frequentemente. Você está num ambiente, você vê várias esferas entrando no ambiente, tanto esferas pequenas, esferas maiores, esferas menores. Você consegue observar seres que estão interagindo no ambiente. Você consegue identificar a energia, a vibração com que as pessoas estão. Você será capaz, de repente, de olhar para uma pessoa e identificar, por exemplo, eu quero saber da minha saúde, conselho para a minha saúde. Você jogou ali, você traz o conselho para a saúde, mas, de repente, só olhando ali também, você consegue ter uma percepção maior até do problema que essa pessoa está passando ali neste momento. Então, como auxílio, como um complemento na cartomancia, é inimaginável o que isso pode estar contribuindo. Então, trabalhando o terceiro olho, automaticamente vocês estarão trabalhando a clarividência de vocês, automaticamente. Será uma consequência natural. E, naturalmente, vocês poderão, de repente, surpreender em uma jogada. É aí que está a diferença entre um cartomante e outro. Existem cartomantes que jogam sem estudar. Esses vamos deixar para cá. E agora, os que jogam e estudam, todos serão a mesma coisa? Meio que uma repetição do outro, porque se ficarmos nessa de combinação, link, significado, fica tudo muito igual. Compreende? Fica tudo muito igual. Você tem que buscar a sua diferença.
Você tem que buscar a sua diferença. E essa diferença, para impactar, para emocionar, para trazer essa energia de renovação, ela vem também através da sua reforma íntima. E esse caminho do pranayama, você vai ver que ele vai conduzir vocês para uma reforma íntima. Vocês vão começar por uma meditação, ok, mas parece que toda vez que você vai meditar, você medita e você termina renovado, e existem coisas que nas próximas 24 horas você não quer cometer novamente. Coisas que, não que sejam certo ou errado, mas, por exemplo, pode haver algo na minha vida nesse momento que não me atrapalha no meu caminho espiritual. Já a mesma coisa para a Caroline pode atrapalhar, entende? Nesse momento. E assim como coisas podem atrapalhar a Drica, mas podem não atrapalhar a Carla. Isso está vinculado a uma missão, a um propósito, a um compromisso com algo que você tem que exercer, entende? E aí, quanto mais você vai meditando, você vai entrando em contato com o seu eu superior, entende? Com o seu eu superior. E eu vou contar uma experiência para vocês, que eu também não iria contar, mas ela vai vir como bônus. É o seguinte, beleza, ativamos o terceiro olho, potencializamos o terceiro olho. Esse é o maior objetivo ou tem um objetivo a mais? Dentro do caminho da meditação, dentro do caminho dos chakras. Esse é o maior objetivo ou vocês acham que tem um objetivo a mais? Qual seria o próximo passo nesse objetivo a mais? Qual seria o próximo passo? O próximo passo? O próximo passo? Seguinte, vamos lá. Vocês lembram do Evangelho, né? Como nós falamos. Eu falo do Evangelho porque dentro do Evangelho há a simbologia, assim como está em outras culturas também. Por exemplo, no hinduísmo, na cultura egípcia, todos os arquétipos que eu estou falando aqui do Evangelho também estão nas outras culturas da mesma forma. Mas eu estou falando do Evangelho porque fica mais natural, todo mundo aqui nasceu ouvindo da Bíblia e de Jesus. Então, resumindo, você sabe a auréola dos santos? Essa energia aqui? Você sabe o que ela significa? Você sabe o que ela significa? A auréola dos santos. Essa auréola dos santos, ela significa a energia sexual, a energia de Kundalini, que ela estava lá, guardada, no chakra básico. E ela foi sendo trabalhada nesse processo de lapidação. Esse processo ele é representado de forma simbólica por 40 dias, que não são 40 dias de verdade, mas o 40 significa a união do macro com o microcosmo, ou seja, do universo maior com o universo menor. Então, quando essa energia é trabalhada de forma correta, ela chega até aqui, ó, no sexto chakra. E quando o processo continua, essa energia ela acaba saltando aqui para fora, dando o seu passo a mais. Entende? Ela dá o seu passo a mais. Então, a energia que estava embaixo, agora, ela fica em cima. Entende? E, por isso, esta luz, ela se apresenta na cabeça do Cristo de forma simbólica. E o Cristo, ele trabalhou muito essa energia, e dentro até mesmo dos evangelhos apócrifos, mostra que Cristo não é aquele arquétipo de um homem que não teve mulher e tudo e tal, mas os evangelhos de Filipe, Maria Madalena e tal, tudo isso eu tenho acesso há vários anos, e é todo um contexto. Então, Cristo conhecia da arte tântrica e praticava com Maria Madalena.
Ele trabalhou essa energia de Kundalini até ela sair e se torna a luz em si. Entende? Então, essa energia ela pode ser trabalhada tanto pelo Tantra e tanto pela meditação. Se você observar também Buda, ele tem a mesma coroa. Se você observar também na cultura egípcia, os faraós tem a serpente, que ela se manifesta também. Se você pegar o próprio carnaval, o arquétipo do carnaval, que o carnaval ele termina, né? São 40 dias antes da Páscoa, que é o renascimento, e na cultura grega se fazia uma festa de despedida da carne, antes de entrar na quaresma. Isso. Tem o carnaval, depois entra a quaresma, que é 40 dias, para depois o renascimento. Aí no carnaval tem toda aquela penugem acima da cabeça, que representa essa energia que vem de baixo e que vai sair para cima. E que esse vai ser o intuito desses 40 dias, para o renascimento. E quando isso acontece, há um nascimento de uma nova manifestação. Segundo o esoterismo, é como se você nascesse de verdade. Segundo o esoterismo, assim, é muito... Tipo, as escolas gnósticas e tal, os grandes mestres, quando chega esse momento, é como se você nascesse de verdade. Enquanto isso não aconteceu com você, você não nasceu de verdade. Segundo o esoterismo, né? Estaria aqui só esse personagem, como se fosse um fantoche andando. E aí, quando isso acontece, é que de fato você nasceu, de fato você acordou. Por isso que Jesus falava assim, que deixe que os mortos sepultem os seus mortos, né? Então, assim, é bem interessante. Então, a hora que essa energia chegar aqui, você vai continuar. Se você continuar, porque as visões vão começar a ser bem fortes. Nossa, quando eu estava praticando bastante, praticando mesmo, e o meu projeto agora, que eu estou encaixando as peças para isso, que aí depois eu tive que casar, eu me casei, eu assumi responsabilidades, eu não tinha. Hoje eu tenho M responsabilidades, então eu estou criando a minha estrutura para voltar o mais rápido possível com a mesma intensidade que eu tinha. Porém, eu tenho que ter a minha estrutura material. E antes, quando eu desenvolvi tudo isso, eu não me preocupava com isso. Eu era uma pessoa solteira. Por isso que eu fiquei solteiro um bom tempo, para poder estar tendo essa disponibilidade de estudo e de prática. Então, agora eu estou criando a minha estrutura para que eu volte. E eu cheguei um momento que eu consegui colocar essa energia para fora. Sabe? Ela veio, ativou aqui, mas não há um momento assim, de um dia para o outro. É questão de 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo a mesma coisa. E não era 20 minutos que eu fazia. Eu comecei fazendo os 20 minutos, assim, é o caminho para vocês começarem. Tinha época que eu meditava 2 horas por dia. 2 horas seguidas por dia. A partir da segunda hora que eu chegava nesse estado de um êxtase maior, sabe? E eu cheguei no momento que essa energia, ela manifestou, ela saiu. Aí eu andava, era como... eu tinha experiência que eu andava e eu via uma luz. Aí eu via, assim, uma luz realmente na minha frente. Eu andava e eu via uma luz acima de mim, sabe? E a primeira vez que eu tive uma percepção disso foi um dia depois da minha meditação, muito intensa meditação, muito forte. Eu estava vivendo praticamente como um eremita nessa época, eu não tinha amigo nenhum. Não tinha nenhum amigo. Meu pai tinha desencarnado, depois meu pai desencarnou, eu abandonei minha antiga vida e fui me aprofundar nisso. Então, não tinha amigo nenhum. Na minha adolescência, eu tinha muitos amigos, tocava rock lá em Brasília e fazia um monte de coisa. Só que depois que meu pai desencarnou, eu me voltei para isso. Eu me fechei e me voltei para isso. E fui cair mesmo nesses estudos e nessa prática, sabe? E um determinado dia depois da meditação, eu estava indo para o meu serviço à noite, quando de repente, parou acima de mim uma luz enorme. E essa luz, ela dançava à volta de mim, sabe? E quando eu começava a andar, essa luz, ela andava na minha frente. Quando eu começava a andar, essa luz, ela de 3 formava uma só e ficava uma luz muito forte. E aí, desse momento, eu começava a andar, é como se houvesse tipo um farol aqui, assim, sabe? Acima. E é um momento de uma realidade muito forte, é um momento de uma realidade muito profunda. É difícil explicar, mas é como se você encontrasse
com você mesmo, com a sua essência. É como se essa energia ela saísse para fora e você visse face a face assim quem você é. É muito diferente, sabe? Muito estranho. E a percepção ela começa a ser muito aprofundada. E outra questão também é que a energia de Kundalini, algumas meninas falam assim, nossa, mas eu preciso da criatividade, eu não tenho essa criatividade, ela é que você tem, ou isso, ou aquilo. Essa energia de Kundalini, ela por si só é a energia da criatividade. Ela é a energia que gera a vida. Entende? Então, trabalhando ela, naturalmente, ela vai estar aflorando a sua criatividade. E esse é o caminho para o encontro consigo mesma. Muitas chegarão ao terceiro olho, poderão chegar, mas se você persistir, você poderá encontrar consigo mesma, ter essa expansão, essa consciência maior, sabe? E nesse momento, quando você tiver essa percepção aqui, essa percepção maior, as pessoas que querem trabalhar na área das curas, das manifestações, tá aí, estará diante de ti, tá? Desde que haja um propósito maior, sabe? É algo assim surreal. Então, se você quer, muito além da cartomancia, desenvolver também a arte de ajudar pessoas de uma forma mais profunda, sabe? Principalmente com essa energia de transmutação, de cura, de auxílio, este é o caminho. Aí, por isso que Jesus falou assim, que colocarão as mãos dos enfermos, eles ficarão curados. Poderiam até mesmo ressuscitar mortos. Entende? Porém, dentro do caminho que ele ensinou, que já é um caminho iniciático, que não foi ele que inventou. Por exemplo, Hermes Trismegistus, ele foi cerca de, alguns dizem que foi 3.000 anos antes de Cristo, outros dizem que foi 4.000 anos ali em volta. Há algumas discordâncias, porque é muito antigo. Mas quem sabia que o reino de Deus, esse termo, reino de Deus, já existia desde as épocas dos primeiros alquimistas na Terra. O reino de Deus, ele foi anunciado por Cristo, mas ele já havia sido anunciado milhares de anos antes por outras pessoas. Então, esse reino de Deus é o reino de expansão de consciência, onde o próprio Cristo ensina no Evangelho que o reino de Deus ele não é um lugar, mas ele é um estado de consciência. Ele não está nem aqui, nem ali, nem lá, nem no céu, nem aqui. Ele está dentro de cada um, que é essa energia. Então, muito além das cartas, quem seguir esse caminho de abertura de terceiro olho e de reconexão com o seu eu maior, poderão realizar coisas inimagináveis. Você já realizou coisas dentro desse sentido? Olha, muita coisa, muita coisa, ela já aconteceu na minha trajetória, na minha caminhada, e eu projeto voltar novamente também a esse caminho, sabe? Eram coisas assim fora do comum. Quando eu trabalhava literalmente com isso e com essa energia, com esse foco, com essa força, então eu quero criar uma base, estou criando uma base para que eu volte também a manifestar essa energia da forma como eu manifestava. Então, são coisas surreais. Se você falar, olha, aconteceu isso. Por exemplo, quando eu fazia trabalhos de manifestação, de cura, já teve moça surda, uma pessoa surda, com cerca de 22 anos, surda de nascença, e a pessoa ela começar a ouvir na hora, com a presença dos parentes, tudo, e ouvir na hora. E passar uma semana, a pessoa está ouvindo.
e passar 2 semanas a pessoa está ouvindo, e passar 3 semanas a pessoa está ouvindo. Existe um despertar maior, sabe? Existe uma conexão maior e mais aprofundada. Então, o terceiro olho ativa a intuição. Da intuição vai vir a criatividade, vai vir a percepção, vai vir a clarividência de você enxergar mais. Mas esse caminho apresentado, ele vai conduzir você também a algo maior, a uma manifestação maior. E caberá a você, se você segue ou se você não segue, sabe? E de repente você vai começar a enxergar. Vocês lembram que eu falei no começo dos elementais, que a gente trouxe uma consagração com a força dos elementais? Você começa a trabalhar você começa a trabalhar o seu terceiro olho, você começa a ver os elementais diante de ti, entende? Você começa a trabalhar o seu terceiro olho, você vai ver muitas energias diante de ti, muitos seres diante de ti, sabe? Existem seres que têm uma aparência mais cordial e existem seres que não têm uma aparência tão legal assim, sabe? Mas são configurações, assim, da forma como a gente traduz as coisas. E é aí que as pessoas começam a ficar com medo e muitas começam a largar. Compreende? Porque seria muito bom se a gente despertasse o terceiro olho e visse somente as rosas ali no nosso caminho, tá? Então, esse é o caminho. Eu desafio a vocês. Eu já estou também encerrando aqui, tá bom? Eu vou terminar com uma pequena meditação, só para que vocês fechem os olhos, sintam essa energia, tá bom? Feche seus olhos, mantenha a coluna ereta. Coluna bem ereta. E agora você vai inspirar. Segure o ar. Expire. Tranquilo. Vai repetindo agora esse processo de forma lenta, tranquila e muito agradável. Mais e mais. Vai sentindo a paz, a tranquilidade. Vai sentindo a leveza. Vai sentindo a harmonia consigo mesmo. Vai sentindo a energia da sua alma. Não existe mais o passado. Não existe mais o futuro. Não existe mais a matéria. Há apenas a sua essência. Há apenas o aqui e agora. Perceba-se imortal neste momento. Sinta o cosmos dentro de ti. Sinta o universo em teu ser. Sinta o todo vibrando dentro de ti. E agora, você vai começar a sentir bem no centro da sua testa uma energia de ativação. Você vai começar a sentir como se estivesse queimando no centro da sua testa. Mas é um calor agradável de ativação e de potencialização. Você vai começar agora a sentir a tua energia de Kundalini. Vai sentindo a energia do teu chakra básico. Vai sentindo esse fogo na região do seu ventre. Mais e mais. E agora este fogo ele começa a subir pela sua coluna vertebral. Ele vai subindo lentamente e ele vai ativando, vai potencializando os teus chakras. E agora ele chega ao seu terceiro olho. Agora ele desce novamente, trazendo suavidade.
E agora ele sobe, expandindo em luz. E se espalha por todo o teu ser. Vai sentindo agora essa serpente de fogo que vai subindo e descendo dentro de ti, que vai espalhando a luz, a energia de transmutação, de cura, de elevação e do despertar em teu ser. Sinta agora o pulsar da tua glândula pineal. Perfeito. Preparando-se para voltar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perfeito. Relaxadamente abre os olhos. Ok. Perfeito, gente. É isso. E fica uma dica para vocês, tá? Com relação aos pensamentos. Quando você começar a meditar, vai vir muitos pensamentos, mas é muitos mesmo. Tipo, você vai pensar no lanche, você vai pensar na conta, você vai pensar na sua filha, no seu filho. Muitas coisas vai passar. E até pensamentos bem bestas mesmo acaba acontecendo, assim, pensamentos nada a ver acaba acontecendo. E é natural. Qual é a dica? Apenas observe. Não lute contra os pensamentos. Só deixe, tá? Uma vez alguém perguntou para um mestre indiano qual era a dica para que ele conseguisse meditar, porque ele não conseguia controlar os pensamentos. Aí ele falou assim, olha, tem uma única coisa que tem que fazer para você conseguir ter uma meditação transcendental. Não pense em macaco. Qualquer outra coisa você pode pensar. Só não pense em macaco. E o que aconteceu? Quando ele... Só foi ele começar a meditar, quando ele fechava o olho, já havia um macaco na cabeça dele. E aí, ele ia meditar de novo, fechava o olho, vinha um macaco na cabeça dele. De novo. Aí ele foi e procurou o mestre. Ele falou, nossa, não tem como não. É só fechar o olho. Eu vejo macaco toda hora. Tem como não. Ele falou, agora você aprendeu. Que geralmente mostra se o errado para a pessoa aprender. Tá? Os hindus são assim. Então é o seguinte, ele falou, então eu aprendi o quê? Ele falou, você não tem que lutar contra nada. Apenas deixe. Qualquer pensamento que vier, deixe. Você só observa como uma criança birrenta. Uma hora ela vai quietar. Eles só querem a sua atenção. Se você não dá atenção, eles se quietam. Apenas isso. Então veio o pensamento, você só está observando, você não está nem... Acostume, deixa passar um, deixa passar outro. Vai vir pensamentos nada a ver. Buda, quando meditava os seus 40 dias também, antes dele chegar à expansão, e esse estado alterado de consciência se chama samadhi, que é esse estado muito alterado de consciência, Buda, mentalmente, ele tinha que lutar com várias mulheres. Mentalmente, né? No pensamento dele. Várias mulheres nuas e tal, aquela coisa no pensamento dele. Era isso que ele enfrentava. Momentos antes da sua expansão. Então, uns pensamentos nada a ver. Pode vir. E você vai lidar totalmente com o seu interior, né? Você vai entrar diretamente em contato consigo mesmo. O seu lado luz, as sombras, as imperfeições vão aparecendo. Há uma coisa muito interessante. Quando a gente começa a meditar, a gente vai vendo assim, o quanto a gente precisa evoluir. Entende? É mais ou menos isso que acontece. A gente começa a ter vergonha da gente mesmo. A gente fala assim, meu Deus,
quer dizer que isso aqui sou eu, mas é isso. Gente, gratidão. Vou mandar o link lá no grupo, tá bom? Para vocês, a forma correta de meditar, de fazer esse pranayama. E eu desafio alguém me falar daqui a 21 dias que fez isso durante 21 dias seguidos. Eu desafio mesmo. Eu falo assim, eu fiz durante 21 dias seguidos. Eu falo assim, então me fala o que aconteceu. Porque muita coisa mudou. Com certeza essa pessoa já teve experiências fortes. E é só a porta de entrada. Tá bom? Então, é isso daí. 21 dias, 20 minutos por dia. E eu aguardo vocês. Dúvidas, deixem lá no grupo ou me chamem no privado. Tá? E deixe seu comentário lá no grupo também sobre o que vocês acharam dessa aula. Gratidão, paz e luz. Namastê. Tchau, tchau.